Boa noite a todos, todas. Eu me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente do Movimento Família Hope. Eu estou aqui como apresentador. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje nossos convidados é o Otávio Henrique. Por favor, se apresentem. Vamos começar pelo Otávio. Olá, Luciano, tudo bem? Quero agradecer o convite aí da família Hope, o espaço. Eu sou o Otávio, coordeno hoje as atividades do coletivo Parada Oz, lá na Parada de Osasco, que é a Parada do Orgulho LGBT. Estou muito contente aqui pelo convite. Sou estudante de Economia também, do Bacharel de Ciências Humanas da Universidade Federal do ABC. E faço algumas outras coisas aí em termos de produção cultural na cidade, grupos e atividades voltadas à comunidade. Prazer, obrigado, viu? Começar, Otávio. Quais foram os principais desafios que vocês da coordenação da parada enfrentaram ao fundar o coletivo Parada OS e como os superou? Olha, Luciano, eu posso dizer assim, pelo menos na minha perspectiva, de que, como outras organizações de movimentos sociais de rua, a dificuldade é sempre do apoio, né? De você ter instituições que estejam ali presentes em apoios reais com a causa, né? Então, aí do poder público em especial, né? Hoje, a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de Osasco, ela não é institucionalizada em termos de calendário do município, né? Então, não ter isso como parte do calendário do município é uma dificuldade, né? Porque aí você não tem um compromisso até então do poder público para ser cumprido essa atividade com a responsabilidade com os olhos que deveriam ter. Eu acho que essa questão do apoio é uma das mais, e não só do poder público, né? E das relações com o serviço, com o setor privado de relações reais, né? De relações verídicas, com empresas que estejam realmente à disposição de debater a pauta, de investir em algo que traga um retorno não só para o LGBTQIAPN+, mas para toda e qualquer pessoa, né? A gente vê tantas situações aí de violência e de crimes e de, enfim, que são colocados também sobre as costas de outras pessoas que não são da comunidade pela falta de instrução sobre o respeito, pela falta de instrução sobre a diversidade. É, Enfim, eu acho que é esse a grande dificuldade da manutenção do coletivo, né? É encontrar apoios reais, apoios sólidos que acompanhem a gente. Quantas pessoas são formadas a coordenação da parada? A coordenação da parada hoje é formada por um grupo de em torno de 10 a 15 pessoas, se eu não me engano, tá? Para não ser injusto com todos os nomes, a gente trabalha, na verdade, com um grupo muito próximo daquele que a gente iniciou há 4, 5 anos atrás, com algumas entradas de pessoas há 2 anos atrás, há um ano atrás, que a gente sente que existe uma necessidade de progressão do coletivo também, né? De que isso não pode ser algo obsoleto ou uma seita, né? Acho que a gente trabalha de uma outra forma, a gente tem que estar sempre expandindo para outros grupos, outras pessoas que queiram construir. Inclusive, eu quero usar aqui o seu espaço no podcast para fazer esse convite à comunidade, né? Você aí de Osasco, que já se integra com a causa, com as questões LGBTs da cidade. Venham conhecer o coletivo, venham participar da construção do processo. É muito interessante, é muito gratificante a gente colocar algo na rua que faz a defesa de direitos humanos. Alguma vez você se sentiu pressionado ao lidar com as expectativas da comunidade em relação aos seus projetos? Sim, e por quê? Ah, sempre existe, né? Sempre existe. Eu acho que
essa pressão é grande porque quando a gente para debater uma pauta coletiva, eu como homem gay, posso falar basicamente pelas minhas experiências, pelas minhas relações, pelas minhas vivências. E a nossa bandeira barganha é um grupo muito grande, muito diverso de pessoas, né? Então, acho que essa dificuldade de você manter uma linha de respeito para com todos, para com todes, para com todas, é uma linha muito difícil, né? De você se sentir, representar e atender às demandas de grupos, de pessoas tão distintas, representadas por uma mesma bandeira. Mas eu particularmente eu tenho uma linha de trabalho muito aberta dos projetos que são realizados e eu acho que essa tranquilidade, essa facilidade de diálogo com as pessoas, ao meu ver, fazem ser bem aceitos, sim. Eu acho que existe uma empatia muito grande, não só pelo meu trabalho, mas pelo trabalho do coletivo, enfim. O que você considera a sua maior realização ao coordenar a parada do orgulho LGBT de Osasco? A maior realização, a maior realização, acho que de construir a parada do orgulho LGBT é quando a gente consegue fazer encaminhamentos práticos daquele movimento, né? De quando a gente consegue institucionalizar um dia de combate à LGBTfobia na cidade, quando a gente consegue fazer a adesão do uso de nomes sociais para funcionários públicos na cidade, quando a gente consegue encaminhar a documentação necessária para ajuste de nome social, enfim, acho que as parcerias seladas com a OAB, eu acho que além da frenesi que existe de estar em cima de um trio elétrico ou no chão, como a maioria do evento eu fico, né, porque eu coordeno ali no geral o chão do evento, então, além dessa frenesi, dessa animação do dia, eu acho que são as realizações que vêm depois, né? Do que esse movimento que está na rua traz. Eu acho que, sem dúvidas, as políticas públicas, a visualização da pauta, a aglutinação de pessoas e personagens importantes no meio dessa história, acho que essa, sem dúvidas, é a maior conquista, tá? Otávio, fale um pouco de você, do que você gosta de fazer. Quem é o Otávio na vida pessoal? Olha, o Otávio faz muita coisa, hein, Luciano? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer bastante coisa, bastante coisa. Eu joguei vôlei dos meus 12 até os meus 19, 20 anos. Aí eu dei uma estagnada, porque eu acho que eu costumo falar que filho de pobre, quando se realiza com esporte, ou você tem um pai para financiar você para fazer aquilo, né? Uma mãe para financiar. Ou você, numa hora, vai ter que escolher o caminho de trabalhar. E eu tive que escolher o caminho de trabalhar. E aí eu Hum. estagnei um pouquinho os planos de ser jogador de vôlei. O voleibol foi uma porta de entrada maravilhosa na minha vida, assim, de relações, de pessoas, de autoconhecimento. Eu me entendi como um homem gay dentro de uma quadra, então, para mim foi muito importante ter tutores aí dentro do esporte nesse meio tempo. Para além disso, eu sou estudante, né? Eu iniciei uma universidade aí de economia há um tempo atrás, tive que estacionar por conta do período de pandemia, e aí voltei agora. Então, eu faço lá na Federal do ABC recentemente, faço dois cursos lá, que é o Bacharel de Ciências Humanas e o Bacharel de Ciências Econômicas integrado. Eu acho que existe um estigma muito grande também da profissão, do homem gay, do homem trans, da mulher trans, da mulher lésbica, bi, enfim, eu acho que a comunidade ela é muito estigmatizada e eu me sinto bastante realizado de ser uma pessoa que está ali no meio da ciência social aplicada, que fala de gráfico, que fala de macroeconomia, que fala de política pública, que fala de econometria, microeconomia, história econômica do Brasil. Eu sou uma pessoa bem apaixonada pelos estudos, assim. Eu tenho um carinho muito grande pela educação, porque ela me tirou de uma realidade muito diferente da que eu vivo hoje. Então, eu acho que é um caminho muito válido. Isso é um pouco do Otávio, assim. Acho que dá para captar. Eu gosto muito de rolê também, gosto muito de tomar uma cervejinha. E eu acho que
Eu acho que tá junto, coletivizar. Eu tenho amigos, irmãos, amigas, irmãs. A Lorelai é uma pessoa que, por exemplo, tá comigo assim na minha vida há mais de 10, talvez um pouco mais, né, Lorelai? Não sei se eu consigo. Tô sendo modesto com 10 anos, talvez um pouco mais, uns 15. E ter pessoas, irmãos, que a vida traz pra gente, assim, eu acho que é muito gostoso de comemorar, de ir no aniversário, enfim, acho que isso é o que eu levo de muito gostoso da vida, assim, são as pessoas que estão ao meu redor. Com a sua experiência de articulador cultural, moldou sua visão em relação à comunidade de Osasco e região? Ah, mudou muito. Acho que eu sou uma pessoa que basicamente eu cresci em Barueri, né? Eu cresci em Barueri, só que por conta do vôlei, por exemplo, eu sempre vivia rodando ali a região de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Coti, enfim. E eu tive a sorte de observar a comunidade por várias óticas, pela ótica do esporte, pela ótica da política, pela ótica dos movimentos sociais, pela ótica do rolê. E eu digo para você, a Zona Oeste ela é um reduto cultural, ela é um reduto de movimento social muitíssimo importante. A gente tem um histórico de luta extremamente importante na cidade, ligadas aos sindicatos, que são apoiadores, inclusive, da nossa parada. Um agradecimento aos sindicatos da cidade. As figuras políticas que constroem já há muito tempo, acho que Osasco já traz consigo essa história das pessoas trabalhadoras, a comunidade LGBT hoje também é um grupo majoritariamente proletário, então acho que essa relação do trabalho, da figura LGBT, as pautas da escala 6 por um, acho que é tudo, um casamento muito único. E isso me ajudou a mudar muito a visão do que é esse grupo da região oeste, que às vezes sai da região oeste para se deslocar para o centro de São Paulo, porque não tem opções de lazer aqui na região, ou lugares que acolham, porque, no geral, as cidades são tomadas por políticas públicas do conservadorismo, as câmaras estão superlotadas de fundamentalistas, de pessoas que não querem a nossa presença nos espaços públicos, e eu acho que me dedicar à produção cultural, me dedicar hoje, inclusive, eu também trabalho com a produção de um dueto que eu esqueci de comentar aqui, que é o Zebrô. Muito queridos, acessem lá do Zebrô. É uma dupla de meninos incríveis, cantores aqui da região também. E eu acho que são essas coisas, essas relações que fazem a gente quebrar o estigma de que a gente tem um reduto para atuar ou fazer. Enfim, acho que a gente tem grandes capacidades, a gente tem um alcance muito grande. E a Parada do Orgulho LGBT de Osasco é um exemplo vivo disso. O quanto a gente consegue aglomerar 10, 15 mil pessoas e movimentar o comércio, e trazer pauta e debater política pública e alegria para a rua. Acho que isso é o que me fez mudar muito, assim, a visão da comunidade no geral, essas relações. Agora iremos passar para a nossa outra entrevistadora. Me chamo Isis Teres, tenho 25 anos, sou uma mulher trans, faço parte do coletivo AICA e atualmente estudo curso técnico de enfermagem. Otávio, vou fazer algumas perguntas para você. Você já sofreu algum episódio de homofobia? Tudo bem, Isis? Obrigado Boa mais uma noite. vez. Boa noite. É, assim, eu acho que todo LGBT carrega uma cena de desconforto, de discriminação. Alguns, talvez, se é possível dizer dessa forma, mais sutis, outros de forma tão mais violenta, né? Como a própria Lorelai passou aí um pouco dos casos dela. Mas sim, já tive sim, né? Na juventude. Hoje eu sou um homem, né? Para não conseguir fazer minha descrição do início, mas eu vou fazer aqui no meio dessa pergunta. Eu sou um homem pardo, de cabelo liso, bigode, um pouco calvo, um homem gay, de 1,87 de altura. Uso óculos também, né? Fazendo um pouco da minha breve descrição aí também. E essa imagem, né, mais heteronormativa,
me gera uma passabilidade do desconforto, né? Muito forte. Eu acho que a gente normalmente não faz uma escala, né, de opressões. Eu acho que a ideia não é escalonar quem sofre mais ou quem sofre menos, mas diferenciar em suas formas, né? Como o preconceito ele tange. E eu já tive uma situação, algumas já, né? Eu já tive situações, por exemplo, quando eu era mais jovem, usava roupa mais apertadinha, e estava voltando do rolê com os amigos novinhos, de jogadores não, né? Torcedores de time de futebol, tá voltando de um rolê no mesmo horário que a gente estava voltando de uma matinê. Nessa época, na antiga Freedom, a extinta Freedom, né? Que já não existe mais hoje. E que naquela época a gente voltava de trem ali da CPTM e ficava muito exposto, né? Muito vulnerável. E eles se sentiram no direito de atacar um dos meus amigos, né? De empurrá-lo, né? E começou aquela discussão, e eles fora do trem, a gente dentro. Mesmo que num número maior, a situação é tão desagradável que a gente perde muito da reação, né? Para além disso, eu já passei por situações, por exemplo, dentro de espaço de trabalho. Por exemplo, eu sou vendedor, né? Eu sou consultor de negócios, trabalhei recentemente aí pela Telefônica Vivo. Eu já tive situações de estar na loja, eu uso brinco, né? Hoje eu tô sem, coincidentemente, estava com brinco, com duas argolas. E por mais sutil que pareça, um cliente olhou para mim, a minha orelha, e falou o que que era aquilo na minha orelha, né? E eu falei assim, são meus brincos, eu brinquei ainda, né? Eu falei, são meus brincos aqui e tal. E ele falou que queria ser atendido por outra pessoa, que ele não gostava disso, né? E é para mim, assim, obviamente, né? É um desconforto muito sutil, mediante inúmeras situações de violência institucional, violência física, né? De morte que a gente vê da nossa comunidade. Mas sim, né? O preconceito, a discriminação, ela tá presente, eu acho que na vida de todo e qualquer LGBT. Acho que ele já começa dentro de casa, né? Quando a gente tem que sair do famoso armário. É o primeiro preconceito que a gente passa na vida, porque eu falo, né? Acho que todo mundo sabe dessa retórica de que o heterossexual ele não precisa sair do armário, né? A pessoa cisgênero, ela não precisa sair do armário. Então, é um desconforto que infelizmente a gente traz, sim. Como foi falar sobre sua sexualidade para sua família? Olha, foi meio novela mexicana. Eu vou pedir licença para contar aqui como que foi. Eu tava voltando de um treino, na verdade não foi algo muito voluntário, né? Foi meio involuntário. Eu tava voltando de um treino de vôlei, eu jogava pelo time da cidade de Carapicuíba na época. E naquela época a gente não tinha muito dinheiro, né, pra tipo ir pro treino, voltar, e os times não tinham como financiar sempre a gente ir, porque era time de várzea ali, né? Não era clube de federação, essas coisas. Então a gente pulava estação. A gente pulava estação para poder ir pro treino. E numa dessas puladas de estações, voltando com todo mundo do treino, não sei se vocês já foram num treino de vôlei, num bate-bola, mas assim, é uma quantidade bem expressiva da comunidade LGBT ali. Então é muito fervido, é atraque, é gritaria, esse tipo de coisa. E voltando desse treino, a gente ia pular a estação. E aí meu celular na época, eu tinha um celular daqueles Ericsson. Nossa, me senti muito velho agora. Aquele Sony Ericssonzinho que não tinha bloqueio de tela, discou a ligação pro celular da minha mãe na época. Foi. Parece novela, né? Essa história. É óbvio que aquele não foi o primeiro indício que minha mãe recebeu de que eu era gay, né? Porque, né? Tava meio que muita coisa ali já denotado, obviamente. Mas essa ligação ficou rodando durante uns 3, 4 minutos, eu acho. E aí foi o tempo suficiente que você, numa roda de amigos, você só fala bobagem. Você vai falar do boy que tá passando, você vai falar do, enfim, de qualquer outra coisa. E pra ela foi a surpresa. E esses 5 minutos de ligação foi o suficiente pra quando eu chegar em casa, tava ela e meu pai na porta. Nessa época, meu pai ainda morava com a gente, né? E falaram que precisavam conversar sobre meus amigos viados. E aí meu mundo caiu, né? Porque, tipo assim, não tinha pra onde fugir mais dessa história. Era tipo, falar a real, aí vem aquele choro, ah, é isso. E a mesma conversa, você tá confuso, não? Até um ano atrás você tinha uma namoradinha.
Então, pode ser uma fase, é por causa do vôlei, vamos tirar você do vôlei, porque só tem viado no vôlei. Então, essas são as reações iniciais. E eu lembro que nessa data, a minha mãe, ela me expulsou de casa. Mas ela me expulsou de casa, eu vou defender minha mãe, tá? Que ela não tá mais aqui hoje também pra se defender. Mas ela me expulsou de casa por 24 horas. Acho que bateu muito na consciência dela. E aí eu saí louco, aquele choro com a mochila. Fui parar na casa de um amigo, e meus amigos falaram que eu tava muito nervoso, que podia ser da hora, minha mãe não era assim. E no dia seguinte, minha mãe mandou mensagem pra eu voltar pra casa. E foi meio que resolvido paliativamente, né? Eu acho que a aceitação, o respeito é um processo, né? Não é só o você sair do armário. Então, para a família, tem uma desconstrução de que você, enfim, não vai sair daquilo e virar qualquer outra coisa que a sociedade estigmatize também, né? Que tem muita mãe que acha que isso é uma progressão, né? Falar, você é homossexual hoje, amanhã você vai virar o quê? Sei lá, um traficante, entendeu? Então, assim, são entendimentos do que a vida, do que a sociedade abre a partir do momento que você se abre quanto um homem gay, quanto você se abre. Acho que não é no seu caso quanto uma mulher trans. Eu acho que é essa a grande estigma de uma família. Mas eu, depois de um tempo, eu tive uma relação muito boa com a minha família nesse sentido, com a minha mãe, então disso eu não posso reclamar. Hoje eu vivo algo muito bom com a minha família. Quais são as lições mais valiosas que você aprendeu ao trabalhar com a comunidade LGBTQIA+. As lições mais valiosas. Olha, Izzy, eu posso dizer pra você que, assim, eu acho que não foi uma relação inversa. Eu não fui trabalhar com a comunidade LGBT. E depois eu descobri o que isso traria de legal pra mim. Eu acho que eu descobri antes de estar trabalhando no geral, no movimento, na política, na construção do movimento em si, porque eu já vivia isso com os meus amigos, eu já vivia minhas amigas, eu já vivia as pessoas que estavam ao meu redor, meus irmãos, minhas irmãs, são mulheres lésbicas, são homens gays, são mulheres trans e travestis. Então, isso já era parte da minha realidade. Eu acho que é algo que eu trouxe, na verdade, baseado no fato do que me rodeava ali, né? Então, eu acho que o maior benefício que eu trago é saber que eu luto e eu faço coisas por pessoas que eu amo, por pessoas que eu admiro, por amigos, por irmãos, por irmãs que me apoiam 24 horas nos momentos mais difíceis e nos momentos mais felizes da minha vida. E, e essa sensação de família é algo que nós LGBTs construímos de uma forma muito forte, né? Antigamente, hoje eu não sei qual idade você tem, Isis, mas eu acho que você é mais nova do que eu. Então, ó, eu vou falar pra você, antigamente, um pouco vai lá, pros anos 2000, a gente ia pro rolê lá no Bocage, a Lorelai falou aí dos skinheads, a gente cansava de correr de skinheads lá na Praça do Bocage, na frente da Freedom, desses rolês, né, quando você era poquezinha novinha. E aí, dessa época, a gente se chamava muito em termos de família. Então, tinha a família Stronger, surgiu desse meio dessa época, por exemplo, né? Que o Elvis hoje segue com ela. Nós íamos pro rolê, você falava, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Otávio Stronger, né? Eu não era da família Stronger, né? Era mais próximo de umas outras famílias e tal, a família Faruque. Então a gente se designava por nomes de famílias naquela época. Então tinha a família Faruque, a família Stronger, a família. E a gente se distribuía nesses nichos, porque de fato é essa sensação que a gente tem quando a gente tá com os nossos semelhantes, com as pessoas que a gente às vezes abre uma intimidade que a gente não tem nem mesmo com o irmão de sangue, né, dentro de casa. Então, é, essa relação de família, de bem-estar, de comunidade, eu acho, de amor, é a maior coisa que eu posso trazer, sem dúvidas, assim.
Como você equilibra suas responsabilidades na coordenação da parada com as suas inspirações pessoais e profissionais? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma ótima pergunta, porque a gente é uma linha muito tênue entre você se dedicar ao coletivo e individualizar suas aspirações também, né? A gente às vezes tenta coletivizar tanto as ideias e às vezes a gente de fato acaba deixando um pouquinho as nossas aspirações individuais. Mas hoje eu consegui encontrar uma linha muito similar do que eu faço, né? Esse bacharel que eu estou concluindo agora de Ciências Humanas pela Federal do ABC, eu trago um trabalho de conclusão em torno dos movimentos sociais ligados à comunidade LGBT da cidade de Osasco. Esse trabalho de conclusão eu espero ser um mapa, uma orientação acadêmica para que futuras gerações, para que futuros coletivos, para que futuros organizadores da Parada do Orgulho LGBT de Osasco consigam entender o que se passou no histórico nesse meio tempo, os levantamentos econômicos que a gente consegue fazer através de movimentos como esse, é, enfim, eu acho que hoje eu consigo casar bem, porque eu faço um giro. É difícil, às vezes, porque o meu ganho de dinheiro ainda não é exatamente com o que eu estudo e com o que eu trabalho, né? Eu trabalho em área comercial hoje, e inclusive trabalhava em formato de escala 6 por 1. Votem pelo plebiscito, fazer esse adendo aqui, pelo plebiscito contra a escala 6 por 1 e a favor da taxação dos super ricos, que é um plebiscito popular que está acontecendo recentemente, muito importante. E a gente, quanto trabalhador mesmo, acho que todo mundo às vezes acaba ficando extremamente exaurido, né? Porque as jornadas de trabalho que a gente faz hoje, e quanto estudante e trabalhador junto, é algo realmente muito puxado, né? É algo que às vezes a gente chega a 1 hora da manhã de casa e sai às 6h30, e você vê que tempo que você está dormindo ali às vezes não é suficiente, você não tem uma brecha para poder desenvolver. Às vezes projetos mais extensos e tal. E a grande dificuldade é justamente essa, porque o trabalho em si de produção cultural, de movimentação política, ele não é reconhecido como um labor real, uma forma, assim como, por exemplo, o trabalho hoje de mulheres dentro de casa, de todo esse trabalho não remunerado, existe uma relação também, na minha visão, de que determinadas atuações, assim, né, na sociedade não são reconhecidas e remuneradas como devia. Como pessoas ligadas à cultura, né, a arte em si, a movimentação política, a agitação cultural, os cientistas sociais no geral. Acho que eles não têm o reconhecimento devido em termos de valor, em termos de dinheiro, que é o que move, infelizmente, a realidade, a estrutura de mundo que a gente tem hoje. E eu acho que é isso, assim, né? Acho que é muito disso. Espero ter respondido aí um pouco de como eu tento conciliar. Não é fácil, não é fácil, não é uma coisa que, que faz a gente conseguir, às vezes, engajar de questões individuais de formas tão rápidas, porque quando a gente pensa coletivamente, a gente abre um pouco das nossas inspirações, abre mão um pouco das nossas inspirações individuais, sim, mas é um reconhecimento maravilhoso você saber que tem pessoas que param você na rua e comentam e falam, poxa, esse ano eu vou na parada e vou levar pela primeira vez minha prima sapatão, porque ela se descobriu sapatão. E é a primeira vez dela numa parada de Osasco. Isso eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu acho que isso não tem recompensa maior. De que maneira você acredita que a sua atuação pode impactar as futuras gerações de ativistas culturais? Eu acho que eu trabalho num nicho muito específico hoje, que é da comunidade LGBT, né? A atuação cultural, a movimentação cultural, ela tem uma diversidade muito grande de nichos, de facetas, né? Seja das artes visuais, das artes plásticas, dos movimentos de música,
enfim. E a que eu faço, o que eu faço hoje, ele é muito importante, mas é uma fatia de tudo que a produção cultural tem a trazer, sabe? Então, acho que a gente atua num nicho hoje em desenvolvimento que são essas questões identitárias, que é debater gênero, sexualidade, é falar do preconceito, é, trazer isso em forma de produção cultural, não só pelo único fato do identitarismo em si, mas como um reconhecimento e uma reparação histórica do quão se apagou durante todo esse tempo a participação de nós LGBTs nesses espaços, do vislumbrar da produção acadêmica, da produção cultural, a importância que existe de se ter produções hoje feitas pelas nossas mãos, para mim, é primordial. Existe uma mudança do centro dinâmico, acho que existe um giro de chave hegemônica hoje no mundo que permite com que pessoas LGBT sejam a vanguarda de uma real revolução, de uma estrutura de mundo que a gente vive. Nós estamos em todos os espaços hoje, desde a política, da construção civil, da indústria, na economia, na hotelaria, enfim, na cozinha. Eu acho que a gente tem essa capacidade e reconhecer a nossa presença nesses espaços em registro é a melhor forma que a gente tem para mostrar para gerações futuras que a gente não é algo à parte. Quando a gente faz o movimento, quando a gente leva os movimentos à rua, é para a gente se integrar à realidade de mundo que a gente vive, não para fazer uma construção de um mundo para os LGBTs. Não é uma construção de mundo para os LGBTs, é uma construção de mundo em que os LGBTs já estejam inclusos e já sejam respeitados e já tenham as mesmas oportunidades que outras pessoas têm. Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que é isso, assim. Acho que deu para responder um pouco. Espero ter ajudado. Se você recomeçar a sua trajetória, o que você faria de diferente em sua abordagem ao ativismo? E o que eu mudaria? Eu acho que eu não Sim, mudaria nada em relação ao ativismo, Isis. Talvez eu teria me disposto a ter esse contato um pouco antes, né? Talvez no movimento secundarista, quando eu ainda estava na escola. Eu só fui ter contato com a política, com os movimentos sociais, de fato, na universidade, né? Depois que eu adentrei o espaço da universidade, que eu entendi que existia essa amplitude de movimentos sociais. Mas eu acho que o Otávio lá do secundarista, do ensino médio, deixaria essa dica. Conheçam, os espaços políticos das escolas de vocês, do ensino médio, e é isso. E o Otávio também, eu diria para o Otávio fazer aula de dança quando ele era mais novo. como você vê o futuro da cultura e da diversidade em Osasco? E qual papel você espera desempenhar nesse cenário? Eu acredito que a cultura é um meio de confirmação e expressividade real do que as pessoas trazem, quanto movimento artístico, quanto política, quanto ser humano, quanto, enfim, quanto direitos humanos. Eu acho que a cultura ela sempre foi uma válvula importante da sociedade para reaproximar o ser humano da humanidade em si, sabe? Porque às vezes a gente está tão ligado e preso às questões mais positivistas da vida, né? Vou investir dinheiro no mercado financeiro. O que é que está te trazendo prazer hoje na vida? Investir dinheiro, fazer day trade e jogar no tigrinho e participar de pirâmides e assistir, sei lá, o Carlinhos Maia fazer um zoológico humano. Não sei a opinião de vocês, tá, gente? Mas eu gosto de pontuar essas barbaridades que a gente vê também nas redes sociais. Qual que é o tipo de prazer que a gente está consumindo hoje, sabe? Qual é o prazer que a sociedade capitalista, que o mundo traz hoje pra gente? E eu acho que a arte é essa saída espontânea que a gente tem sempre, porque ela é independente da realidade de mundo,
que a gente vive, ela é capaz de transportar a gente a outras realidades, a outras possibilidades e fazer a manutenção de uma coisa muito importante na vida, que é sonhar. Boa noite, Otávio. Eu gostaria de agradecer as respostas. Foi um prazer. Agora eu vou passar para o outro apresentador, Luciano, vice-presidente da família Hope. Otávio, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor, para a gente também poder conhecer, o Brasil inteiro poder conhecer. A gente só tem que agradecer e a gente está muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço que vocês estão criando, parabenizar a família Hope pela expressividade, pelo alcance de vocês, pela preocupação com vida trans, pela preocupação com as vidas LGBTs, e da integração familiar, que é um núcleo tão importante nas nossas vidas. Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer todos os colaboradores da organização da parada. Não vou citar o nome de nenhum, para a gente não pecar aqui, mas quero agradecer também os apoiadores, os sindicatos, os expositores, os artistas, enfim, todo mundo que está envolvido é, dentro da organização e do fazer acontecer da parada de Osasco. Um beijo no coração de vocês. Uma boa noite, nosso muito obrigado e até a próxima entrevista. Tchau, tchau.